descontentamento da senhora Clara Pilates ao chegar em casa e se deparar com o batente da sua porta retirado? Eu não sei se a essa altura do campeonato ela já não estava acostumada com a mente inventiva do Sr. Joseph Pilates, mas eu acho que ele deu uma extrapolada ao arrancar a porta de casa. Eu acho que realmente esse deve ter sido um grande feito. É possível, né? Imaginando que Joseph Pilates, naquela época, andava de sunga, né? Naqueles anos em Nova York. O que não era nada usual, né? Nada usual. Vale a ressalva de que, sei lá, 1930, 1940, a gente pode extrapolar até os anos 60. Se um homem quisesse sair do seu belo apartamento e ir para a rua nos Estados Unidos, ele deveria colocar o seu chapéu para sair para a rua. Seria uma deselegância sair com a cabeça descoberta. Então, é nessa época, com certas regras e formalidades bem estreitas, que o Sr. Joseph Pilates dava aula de sunga. Eu ouvi dizer até que ele tinha um balaio com sungas para quem esquecesse. Você já ouviu falar algo parecido? Eu acho que foi uma entrevista do Rapoport, do fotógrafo, acho que ele falou alguma coisa sobre isso, que ele queria praticar alguma coisa com o Joseph, eu tirava uma foto e não estava preparado para isso, e o Joe sacou uma caixa de sunga, disse, não tem problema, qual o seu tamanho, pode vestir a sunga e aí você pode pular no equipamento e praticar um pouco. Então nós estamos falando de um método criado por uma pessoa que me parece de uma genialidade, não, Felipe? À frente do tempo, bom, como ele mesmo dizia, à frente do tempo, definitivamente sim. Ouso dizer que à frente do nosso tempo atual, inclusive. Inclusive ele escreve, né? Escreveu sobre isso no livro, dizendo que estava 50 anos à frente do seu tempo. Eu acredito que isso tem muito fundamento. E por isso que nós gostamos de fazer essa volta ao passado, não é? Tudo com nós cheiro somos de especialistas em fazer a volta ao passado. Nós gostamos da coisa cheirando a bolo. E por isso o Felipe veio buscar os designs mais antigos da guilhotina, toda a sua história, ela aparece nas fotos a partir de 1930, né, Felipe? Eu acho que sim, os primeiros registros são bem antigos. A guilhotina é um dos primeiros equipamentos. Claro, ele desenvolveu alguns equipamentos ainda na Alemanha, o primeiro projeto do Reformer apareceu quando ele estava na Alemanha, o Foot Corrector também, até precede o projeto do Reformer. Chegando nos Estados Unidos, ele patenteou a Wanda, ou o que seria um protótipo da primeira Wanda Chair, e logo depois veio a nossa querida guilhotina. Inclusive as pessoas tendem a pensar que aquela história de que durante o tempo da Primeira Guerra, quando ele estava preso, entre aspas, na Inglaterra, ele tirou as molas de camas de hospital e desenvolveu o primeiro Cadillac. Mas o Cadillac, ao contrário do que a gente imagina, foi um dos últimos equipamentos ao Joseph Pilates desenvolver. E boa parte do que está no Cadillac hoje em dia, a gente vê aqui na guilhotina. Leg springs, arm springs, a barra no trilho, depois ele desenvolveu a barra de push-through, que veio equipar o Cadillac. Então, na verdade, a guilhotina é um precursor do Cadillac, será que a gente pode dizer isso? Pode, inclusive, muitos exercícios que a gente faz no Cadillac, eles são feitos aqui, como o Felipe falou. Mas o que tem de diferente, né? Os ângulos da guilhotina são outros. Você pode deixar as invertidas muito mais intensas aqui na guilhotina, porque a pessoa vai ficar pendurada em um ângulo bem reto, né? E no Cadillac fica um pouco mais diagonal. E também para pessoas altas, né, Felipe, é muito melhor utilizar a guilhotina, inclusive muito mais fácil para o professor monitorar. Cada equipamento tem a sua especialidade e nós vamos estar fazendo um tour por todos eles e contando um pouquinho sobre cada um deles e cada um com suas preferências, enfim. Ok. Como eu disse, essa aqui é minha preferida. E tem uma outra história ainda sobre ela. Ela era presa ao chão, né, Felipe, antigamente? No estúdio do Joe, sim. Na verdade, ela
não é fixada. Eu não sei quem veio com essa solução de prendê-la tanto no chão quanto no teto. A gente imagina que a do Joe tinha essa fixação no chão, na base da guilhotina, mas a gente consegue observar pelas fotos que ela tinha correntes tanto na frente quanto atrás dela para fixá-la e para dar o ponto de apoio na parte mais superior da guilhotina. Você sabe que ouvi dizer que a Romana que impediu ao Sr. Gratz para estar fazendo essa alteração, porque as pessoas caíam muito no estúdio, né, tropeçavam aquelas correntes. Mas você sabe que o Felipe fez algumas, né, dessas guilhotinas para levar em eventos, né, Felipe? Porque é uma maneira, né, de conseguir que elas estejam presentes nos eventos para que vocês possam conhecê-las e experimentar. Na verdade, muitas pessoas, quando vem a guilhotina do evento, perguntam se é possível comprá-la dessa forma, presa no chão e presa por correntes ou por tubos ao chão também, sem precisar prendê-la no teto ou na parede. Eu acho que essa foi uma das boas modificações que a Romana fez dos equipamentos. Não funciona um equipamento que pode ser tão estreitinho, tão pequenininho dentro do estúdio, com correntes e tubos atrapalhando a passagem. Inclusive, você vai observar aqui no Águia Parda, não seria tão possível ter uma guilhotina se fosse fixada daquela forma como era antigamente. Mas foi uma boa alteração. E ela ocupa muito pouco espaço quando ela é fechada, né? Na verdade, esses colchonetes abertos, parece que ela está ocupando um espaço maior do que realmente você vai precisar. E assim é possível que ela esteja, né, e faça parte de um estúdio de pilates junto aos outros equipamentos, que isso é essencial que aconteça. E aqui o nosso trabalho de divulgação da guilhotina, falando para vocês da importância, né, porque às vezes muito se preocupa em criar coisas novas, né, Felipe? E ao invés de resgatar o que nós já temos criados por Joseph Pilates, né? E nós somos 2 especialistas nesse retorno ao passado. Nós gostamos muito dessas coisas antigas e vamos resgatá-los e trazer aqui para vocês um pouco dos acessórios durante esses workshops, que também são os acessórios antigos, clássicos, um pouco das cadeiras, né? E do Reformer, do Cadillac e dos barris também, tá? Então vamos iniciar da maneira que todo mundo deve entrar numa guilhotina, Felipe. É como eu lembro bem que se faz isso. Não pode entrar na guilhotina sem ser da maneira correta. Isso é uma regra. É uma regra. E o que você tem a dizer sobre essa regra? Quem é que vai demonstrar? É o aluno, eterno aluno. Aqui, Okay. Eu comando, ele demonstra. Na verdade, eu acho engraçado que isso vem na minha mente exatamente o que a Cecília falou a primeira vez que eu tive contato com a guilhotina. Ela docemente colocou a mão no meu ombro e perguntou: Felipe, quanto tempo você não virou uma cambalhota? Eu falei que há muitos anos. E foi basicamente essa instrução que ela deu para mim. Ela disse: Felipe, se aproxima da guilhotina, segura a barra e vire uma cambalhota. E você já está pronto para o footwork. Ótimo. Okay. Obviamente, a primeira vez que eu fiz isso não foi nem perto da suavidade. Mas eu acho interessante que o primeiro contato com a guilhotina seja justamente assim, com algo lúdico e divertido e que até empurra as pessoas a fazer algo que elas não estão muito habituadas a fazer. Isso toca mais aquela questão de brio, a questão espiritual ligada ao método Pilates. Todo mundo pode experimentar, é apenas uma cambalhota, não é, Felipe? É algo que é importante, inclusive, para sabermos superar os nossos limites. E olha, acredite, a guilhotina é lúdica. Super. Mesmo com esse nome e essa aparência assustadora, ela é muito lúdica, muito divertida e traz uma variedade de possibilidades para você. Essa barra, Felipe, conta uma coisa assim, a genialidade que nós temos aqui sobre essa barra. Se me permite
dar um passinho atrás com relação até juntando os pontos de o quanto a guilhotina não era tão divulgada e tão difundida, que dá para entender de uma forma prática, porque ela precisa ser presa no chão e no teto, então pouquíssimos estúdios tinham essa disponibilidade de espaço para ter um equipamento desses, e ela foi tida como equipamento dos mestres por muito tempo, né? Porque pouquíssimos estúdios tinham, eram realmente estúdios que tinham muito interesse em levar a sério os ensinamentos do Joseph Pilates e ter o repertório completo de exercícios que o Joseph Pilates criou. Mas tem um outro aspecto que diz respeito a ser o equipamento dos mestres, ao meu ver, Cecília, porque a guilhotina permite com que o praticante se exercite recebendo um feedback da barra e conseguindo controlar suas assimetrias através dessa barra. Com isso eu quero dizer, um professor, já com muitos anos de prática e de experiência, através da guilhotina, não necessariamente ele precisa de outro professor para orientá-lo e para apontar onde estão as assimetrias. Se ele estiver aberto e sensível, ele vai conseguir informação suficiente do próprio equipamento para se ajustar. Eu acho que essa é a maior beleza da guilhotina. É um aprendizado com o seu próprio corpo, Felipe. É verdade. É um aprendizado sensorial, tá? É a memória muscular. E a guilhotina possibilita isso através dessa barra, né, que parece realmente, né, uma barra de guilhotina. Mas ela é fantástica para esses problemas de escoliose, né? E para você saber qual lado você tem mais força, mais fraqueza e trabalhar dentro desse aspecto no seu corpo de forma a minimizar essas diferenças, né? Essas disfunções. Com certeza. Será que a gente mostra na prática um pouquinho? Eu acho que seria interessante a gente mostrar, Felipe, como é que essa barra funciona. Ok. Eu sou um sério candidato, estou tentando trabalhar assim, em cima das minhas assimetrias. Eu acho que vai ficar claro aqui todas elas para que eu me exponha minhas assimetrias para todo mundo. Okay. Lembre-se que o Pilates é um espelho muito cruel, Felipe. Ele vai mostrar para você quais são as suas limitações. Mas se você for forte o suficiente e resistir a isso, você vai querer desafiar. Eu juro que eu vou tentar equilibrar essa barra. Então você pode observar que o Felipe tem que manter a barra mais alinhada possível. Se ele tem um lado mais encurtado que o outro, ele vai ter que compensar de forma a manter a barra alinhada e dessa forma trabalhando na sua disfunção. Essa barra pende, né? Vou mostrar como é que poderia ser. Ó, a barra pende para um lado mais forte ou para um lado menos encurtado. Então essa é uma das genialidades desse equipamento, certo?